Bom, então vamos lá. Retornando com o reino protista, mais precisamente retornando com protozoários, hoje a gente vem caracterizando o terceiro e o quarto filos de protozoários, ciliados e esporozoários. Na aula passada nós falamos de risópodes e falamos de flagelados. Então, filo 3, ciliófora ou ciliata, o filo dos ciliados. Quem são os ciliados? Nós começamos a classificação falando que os protozoários seriam classificados de acordo com a estrutura que eles possuem para quê? Para locomoção e que também estariam adaptados à captura de alimentos. Pois bem, falamos que os risópodes possuem pseudópodes, os flagelados possuem flagelos e os ciliados possuem cílios como estruturas locomotoras. Bom, de todos os 4 grupos que a gente observa de protozoários, é o grupo com o maior número de espécies. Então, os protozoários mais abundantes em número de espécies são os ciliados. E a grande maioria, a imensa maioria, de vida livre. O que eu quero dizer que o protozoário é de vida livre? Quer dizer que ele não está associado a outro organismo, não está associado a outro organismo realizando atividade parasitária. Ele sozinho resolve todas as suas necessidades sem depender de outro organismo, sem se associar com outro organismo. Óbvio, existem alguns que realizam associações positivas e associações negativas, mas a grande maioria de vida livre. Característica marcante do grupo, as células revestidas por cílios esses que servem tanto para locomoção quanto para captura de alimento, né? Eu falei com vocês, a estrutura ela é para locomoção, mas aí ajusta-se a captura de alimento também. Então você observa aqui, por exemplo, um paramécio, que é o exemplo mais clássico dos ciliados, ao redor aqui é tudo cílio, ó. Tá? E esses cílios, nessa regiãozinha aqui, uma região em que tem uma abertura, né? Eles criam uma corrente de turbilhonamento, fazendo com que partículas alimentares aqui entrem e posteriormente dentro das células sejam digeridas. Já já a gente melhora isso. Então os cílios eles atuam tanto na locomoção quanto na captura dos alimentos. Uma característica que é marcante do grupo é a presença de 2 núcleos. São protozoários unicelulares, claro, todo protozoário é unicelular. Tem uma estrutura de célula eucariota, então tem núcleo organizado. Só que aqui nós observaremos 2 núcleos, um núcleo menor e um núcleo maior. O núcleo menor nós chamamos de micronúcleo, o núcleo maior nós chamamos de macronúcleo. Essa imagem aqui ela mostra bem isso pra gente. Aqui em volta, ó, os cílios e aqui no meio um núcleo grande e um núcleo pequeno. Então nós temos micronúcleo e macronúcleo. O micronúcleo, que está aqui, ele está relacionado às funções reprodutivas. O macronúcleo, que está aqui, ele está relacionado às funções vitais básicas do protozoário. Então, todas as funções vitais básicas, como, por exemplo, controlar a respiração celular, controlar a digestão, controlar as atividades biológicas básicas, macronúcleo. Processo de reprodução sexuada, o micronúcleo está relacionado. Tá? Então, a característica comum dos ciliados é a presença de 2 núcleos, o macronúcleo que comanda o metabolismo e o micronúcleo que comanda o processo de reprodução sexuada. Tá? Processo de reprodução sexuada, que ele se estabelece por conjugação, e assexuada por divisão binária. Então, 2 modalidades reprodutivas. Né? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui um protozoário. Vai fazer uma reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, um protozoário vai dar origem a 2 protozoários que vão se dividir. Então, um se divide em 2. Isso no processo assexuado. No processo sexuado, o que nós vamos perceber?
Nós vamos perceber um protozoário aqui, um protozoário aqui. Esses protozoários, eles vão ter o seu micronúcleo e o seu macronúcleo. Mas vamos pensar aqui no micronúcleo. Micronúcleo aqui, micronúcleo aqui. O que o protozoário vai fazer? Ele vai passar por uma série de modificações em que esse micronúcleo ele vai sofrer uma divisão reducional. O que é uma divisão reducional? Uma meiose. Um micronúcleo vai formar 4 micronúcleos de um lado e do outro. 4 micronúcleos. Desses 4 micronúcleos, nós vamos perceber o seguinte: 3 deles vão ser destruídos e vai sobrar um. 3 vão ser destruídos e vai sobrar um em cada um protozoário. Esse um que sobra em cada um protozoário se duplica. Então, cada protozoário fica com 2 micronúcleos que possuem a carga genética reduzida à metade. Depois que eles ficam com, cada um, com 2 micronúcleos com a carga genética reduzida à metade, eles realizam uma troca desses micronúcleos. Um transfere o seu micronúcleo para lá e o outro transfere um dos seus micronúcleos para cá. E depois que eles transferem esses micronúcleos se fundem, formando um micronúcleo novo, recombinado. Tá? Vai haver, então, a fusão do micronúcleo. Ó. Aqui está o protozoário e aqui está o outro protozoário. Esses protozoários vão pegar os seus micronúcleos. Ó. Ele já tinha um. Aqui. Opa. Ele já tinha um. Aqui. Aí ele recebeu do outro. Então, esses 2 micronúcleos se fundem, formando um micronúcleo só. Do lado de cá, a mesma coisa. Ó. Esse já tinha um. Tá aqui. Aí ele recebeu um do lado de lá. Tá aqui. Eles se fundem, formando um micronúcleo só. Depois disso, cada um dos 2 protozoários vai dar sequência no ciclo reprodutivo, se dividindo, formando novos protozoários. Então, nesse caso, o que eles fizeram? Eles recombinaram o material genético. Como? Trocando micronúcleos. Por isso que nós dizemos que o micronúcleo está ligado ao processo de reprodução. Mais precisamente, uma reprodução sexuada por conjugação. Isso aqui que eu acabei de descrever, de uma forma bem simplificada, ela é um pouco mais complexa, né? É o que nós chamamos de conjugação em protozoário. Conjugação. Vai escrever aqui, ó. Conjugação. Conjugação. Então, o que seria essa conjugação? A conjugação seria a troca de micronúcleos. Esses micronúcleos trocados serão recombinados, ó. Recombinados. E depois disso, o protozoário se divide normalmente. Tá? Pouquíssimas espécies parasitas. Foi o que eu falei lá em cima. A grande maioria de vida livre. Porém, existem algumas espécies que são parasitas e as espécies parasitas serão causadoras de doenças. Doenças causadas por protozoários, nós já falamos, protozooses. Então, também existem protozooses ocasionadas pelos ciliados. Tá? Alguns podem estabelecer algumas relações mutualísticas, comensais, associados a outros seres vivos, trazendo algum tipo de vantagem para esses outros seres vivos. Um exemplo comum acontece com os cupins. Vivendo no intestino do cupim tem um ciliado. Esse ciliado, ele digere a celulose para o cupim, porque o cupim se alimenta de madeira. Fonte nutricional na madeira, celulose. Só que não existe nenhum animal que consiga digerir a celulose. Então, o que o cupim vai fazer? Ele vai se alimentar da celulose, porém a digestão da celulose vai ser feita por um protozoário que vive no seu intestino. É uma relação mutualística. Então, você tem um protozoário que vive associado ao trato digestório de outros animais, pouquíssimos parasitas, mas a grande maioria de vida livre. E o principal representante de vida livre está aqui, ó.
Paramécio caudatum. Esse que você está observando aqui é um paramécio caudatum. Ele é o principal representante de vida livre. Tá? É um dos protozoários que tem a estrutura celular mais desenvolvida, mais evoluída. Além dos dois núcleos, ele vai ter, por exemplo, um vacúolo contrátil. Nós já falamos para que serve um vacúolo contrátil. Para que serve um vacúolo contrátil? Olha ele aqui. Um vacúolo contrátil serve para eliminar o excesso de água que tenha penetrado no protozoário por osmose. Só que ele só é ativo em protozoários de água doce. Eles possuem uma estrutura relacionada ao processo de digestão. Ó, tem essa primeira aberturazinha aqui, que nós vamos chamar de suco oral. Suco oral. Uma fenda, vamos colocar assim. O suco oral, suco oral, vai representar o local por onde as partículas alimentares vão penetrar no corpo do animal. No corpo, não, na célula. É uma dobra que a gente vai observar, em que os cílios que aqui estão presentes realizam um movimento de turbilhonamento e as partículas alimentares elas penetram por aqui. E aí vai existir um orifício que vai dar em contato direto com o citoplasma. Esse orifício é o equivalente a uma boca, né? Esse orifício aqui, ó, vai caracterizar o que nós chamamos de citóstoma. 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 Um orifício para a entrada da partícula alimentar que vai ser direcionado para uma outra estrutura específica para digestão. Essa bolsinha aqui, ó, que é um vacúolo de digestão, um vacúolo digestório. Então o alimento, ele é capturado pelo suco oral, passa pelo citóstoma e entra para dentro da célula do protozoário, caindo numa bolsa digestória, um vacúolo digestório. Dentro desse vacúolo digestório vai acontecer o processo de digestão. Olha outro vacúolo digestório aqui, ó, um vacúolo digestório mais avançado. Dentro desse vacúolo digestório vai acontecer o processo de digestão intracelular. E aí, depois que o alimento é digerido, ele vai ser absorvido. As partículas que podem ser absorvidas serão absorvidas. E os resíduos serão lançados aqui, ó. Um orifício que vai fazer contato direto com o meio externo, aonde os dejetos, os resíduos, são eliminados. Esse orifício que permite a eliminação dos resíduos recebe o nome de citopígio ou citoprocto. Citopígio ou citoprocto, que vai ser o local pelo qual os resíduos são eliminados da estrutura celular do protozoário. E aí, pelo citopígio ou pelo citoprocto, tanto faz, vai acontecer a eliminação dos resíduos. Então é como se fosse um sistema digestório. É claro que não é um sistema digestório, eu estou falando de um ser unicelular, mas estruturas com funções bem definidas, bem separadas. Tá? Só lembrando, o vacúolo contrátil, que elimina o excesso de água doce, evitando que o protozoário sofra lise quando ele está em um ambiente de água doce, ele também atua como eliminador de excretas. Então atua como um órgão de excreção. Tá? Então, são estruturas que são características do paramécio caudatum, do paramécio, que é o principal representante desse grupo de protozoários. Como parasita, destaca-se o Balantidium coli. O Balantidium coli é um parasita do intestino. Mais precisamente do intestino grosso, tanto em suínos quanto na espécie humana. E na nossa espécie vai causar uma doença chamada balantidiose,
Se caracteriza principalmente com diarreias com sangue, né? Que a gente vai destacar ela com um pouquinho mais de detalhes ali na frente. Bom, o outro filo é o filo esporozoa, os esporozoários. Quem são os esporozoários? O filo esporozoa. Os rizópodes se movimentam por meio de pseudópodes. Os flagelados se movimentam por meio de flagelos. Os ciliados por meio de cílios. Nós já falamos das 3 estruturas locomotoras da célula. Isso quer dizer o seguinte: o esporozoário é aquele que não tem estrutura locomotora. Não possuem organela de locomoção. Não possuindo organela de locomoção, eles estão adaptados a estarem associados a ambientes em que eles não precisem se deslocar visando buscar alimentos, onde os seus nutrientes são disponíveis de uma forma mais fácil. Não precisam capturar alimentos porque eles já recebem alimentos praticamente prontos, digeridos. Por isso, todos desenvolveram uma atividade parasitária. São parasitas. Parasitas das mais variadas espécies. E aí, exercendo atividade parasitária, eles nutrem-se a partir da absorção direta dos nutrientes que foram digeridos pelo hospedeiro que ele está parasitando. O hospedeiro foi lá, realizou a produção de uma matéria orgânica, o parasita simplesmente rouba. E os esporozoários possuem esse modo de vida. Como uma adaptação à atividade parasitária, eles vão apresentar numa fase de vida uma estrutura chamada complexo apical. O que é o complexo apical? O complexo apical é uma estrutura usada para penetração das células que eles vão parasitar. Então, é uma estrutura que nós vamos encontrar no ápice, em uma ponta da célula do esporozoário, que tem uma capacidade, uma característica de facilitar a penetração do protozoário na célula que ele vai executar a atividade parasitária, sendo ele um parasita intracelular. Então, o complexo apical desempenha a função de favorecer a penetração do protozoário em células hospedeiras. É uma o quê? É uma adaptação à vida parasitária. Bom, como eu falei, parasitas, com adaptação inclusive à vida parasitária. Dentre os parasitas, o destaque se dá para o Toxoplasma gondii e para o Plasmodium. São os 2 principais esporozoários que merecem destaque. O Toxoplasma gondii, causador de uma doença chamada toxoplasmose. E o Plasmodium, SP, a gente coloca SP porque são várias espécies do gênero Plasmodium, né? Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. Todos os 4 são causadores de uma doença conhecida com o nome de malária ou maleita. Então, a malária é causada pelo Plasmodium. A toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma. São as 2 parasitoses, as 2 protozooses causadas por esporozoários mais significativas. Tá? Então, destaque, não tem estrutura locomotora, célula com complexo apical, que favorece a penetração das células que serão parasitadas. Bom, como eu falei, todos são parasitas, mas não apenas os esporozoários são parasitas. Existem outros parasitas, como eu citei, né? Então vamos ver alguns dos parasitas e as doenças que esses parasitas causam. Na verdade, eu já fui citando todos os parasitas, vamos só acentuar um pouquinho mais, procurando entender como que pega, como que evita e os sintomas das principais doenças causadas por protozoários. Começando aqui, ó, amebíase ou disenteria amebiana.
amebíase ou disenteria amebiana. A amebíase é uma doença causada, agente etiológico quer dizer agente causador. Quem é o agente causador? Uma ameba, entamoeba histolítica. Está aqui do lado a representação dela e eu já falei dela na aula da semana passada. É uma parasita do intestino que você adquire por meio da ingestão de cistos do protozoário que estejam contaminando água ou alimentos. Então, a transmissão, ingestão de cistos por meio de água ou alimentos. O que são cistos? Os cistos são formas resistentes de vida, pessoal. Porque o parasita, ele está adaptado à vida parasitária. Então, ele vive em um ambiente que não é hostil para ele, em que tem uma grande oferta de alimento. Toda vez que ele sai desse ambiente em que a oferta de alimento começa a ser escassa, ou seja, se ele saiu do ambiente de atividade parasitária, ele não vai ter mais a mesma oferta de alimento. Então, forma-se uma forma de vida resistente. Essa forma de vida resistente recebe o nome de cisto. E quando esse cisto alcançar novamente um ambiente favorável ao seu desenvolvimento, desinsista-se e o protozoário volta a executar sua atividade parasitária. Então, toda vez que os protozoários parasitas, normalmente quando os protozoários parasitas saem do ambiente parasitário, eles insistam. E é o caso da ameba, da entamoeba histolítica. O cisto vai contaminar água e alimentos, e quando você ingere água e alimentos contaminados, você adquire a doença que vai se caracterizar por disenteria, quer dizer diarreia, anemia, porque o protozoário se alimenta das suas hemácias, provoca lesões no intestino, ulcerações na parede intestinal. Essas lesões causam sangramento e o sangramento faz com que libere-se glóbulos vermelhos que eles fagocitam e digerem. Acontece que esse protozoário ele pode afetar outros órgãos além do intestino, como fígado, causando necrose hepática, pulmão, necrose pulmonar e principalmente lesão cerebral. Então, fígado, pulmão e cérebro podem ser afetados também pela amebíase, pela ameba, pela entamoeba histolítica, podendo inclusive levar à morte. A prevenção, profilaxia ou prevenção. Bom, toda parasitose que está associada à ingestão da forma contaminante do parasita por meio de água e alimentos contaminados, as melhores profilaxias são saneamento básico, higiene pessoal e cuidados com água e alimentos. Higiene pessoal quer dizer o quê? Lavar bem as mãos, cortar bem as unhas. Saneamento básico quer dizer o quê? Tratamento do sistema de água e esgoto. Porque assim, água contaminada não entra em contato com as pessoas. Né? E cuidados com água e alimento quer dizer o quê? Filtrar e ferver água, lavar os alimentos antes do consumo. Então é um tipo de parasitose cuja forma de contágio está ligada ao ciclo oral fecal. Contaminação por via oral, liberação de agentes contaminantes por via fecal. Então, as fezes contaminadas contaminam água e alimento, o alimento contaminado contamina a pessoa. O protozoário se prolifera no intestino e os cistos são liberados junto às fezes. Então, é um ciclo de vida oral fecal. Giardíase. A giardíase é uma doença causada pela giardia. Olha ela aqui do lado, parece um fantasminha. A giardia, anote, tem flagelos, ó. É um flagelado. Então, agente causador ou agente etiológico. Giardia lamblia. Giardia lamblia, que também é um parasita intestinal, que também é transmitido ao homem pela ingestão de cistos em alimentos. Segue o mesmo raciocínio da amebíase. Os sintomas: diarreia, lesão na parede do intestino e cólicas abdominais são os principais sintomas.
As lesões na parede do intestino são chamadas de duodenite. E como é adquirida pela ingestão de água e alimentos contaminados, como eu falei, as medidas profiláticas mais eficazes, saneamento básico, higiene pessoal e cuidado com água e alimentos. Também segue o ciclo oral-fecal. Contaminação via oral, proliferação do protozoário no tubo digestório, liberação dos cistos via fecal. Balantidiose segue o mesmo raciocínio, sendo causada pelo Balantidium coli, falei dele agorinha. O Balantidium coli é um paramécium, é um ciliado, parasita do intestino, é um ciliado, paramécio não, que é transmitido também pela ingestão de cistos que estejam contaminando água e alimentos. Depois que você adquiriu, ele se prolifera no organismo, causando febre, náuseas, lesões no intestino grosso. Essas lesões geram sangramento e geram disfunção intestinal. Então, diarreia com sangue é um sintoma da balantidiose. Assim como acontece lá na amebíase. A profilaxia segue o mesmo raciocínio. Saneamento básico, higiene pessoal e cuidados com água e alimentos. Então, notem, todas as três que seguiram o mesmo padrão de contaminação seguem o mesmo padrão de profilaxia. Todas as três são parasitas do intestino, então os sintomas são sintomas muito parecidos. Como que eu vou saber qual que eu tô? E se realmente eu tô? Exame de fezes. Você vai chegar no médico, vai demonstrar alguns sintomas, o médico vai pedir um exame de fezes, e nessa análise das fezes ele vai constatar a presença ou não de cistos. Constatou a presença de cisto, identifica de quem é o cisto e, consequentemente, diagnostica a doença. Também o ciclo oral fecal. Contaminação pela boca, proliferação do protozoário no intestino, no tubo digestório, liberação pelas fezes para a contaminação dos alimentos. Então, um ciclo oral fecal. A leishmaniose já muda um pouco porque ela é uma doença transmitida por meio de um vetor. E no caso aqui, o vetor é um mosquito. Mais precisamente, um mosquito chamado mosquito palha. O mosquito palha, ao picar a fêmea, porque são as fêmeas que se alimentam de sangue, tá? Os machos se alimentam de seiva vegetal e as fêmeas se alimentam de sangue. Elas precisam do sangue para o amadurecimento dos seus óvulos e, consequentemente, conseguirem reproduzir. Então, elas sugam o sangue. E antes de sugar o sangue, elas liberam o protozoário na corrente sanguínea da pessoa. E aí, o protozoário na corrente sanguínea da pessoa vai ocasionar o desenvolvimento da doença. Que protozoário? Bom, como nós estamos falando de leishmaniose, o protozoário é a leishmania. Dois tipos merecem destaque: a Leishmania brasiliensis e a Leishmania chagas. A Leishmania brasiliensis, ela vai ser responsável por uma doença conhecida com o nome de leishmaniose tegumentar, ou úlcera de Bauru. A Leishmania chagas vai ser responsável pelo desenvolvimento de uma doença chamada leishmaniose visceral, ou calazar. Todas as duas. A transmissão é feita de que maneira? A picada do mosquito palha. Fêmeas do mosquito palha transmitem a doença. Mais precisamente, dois gêneros são característicos para a transmissão: o gênero Phlebotomus e o gênero Lutzomia. Os dois são transmissores da leishmania e, consequentemente, ocasionam a leishmaniose. Na verdade, quem ocasiona a leishmaniose é a leishmania, não o mosquito. Como é uma doença transmitida pela picada de um mosquito, ou seja, por um vetor, né? A melhor profilaxia é combater e evitar o vetor. Combate ao vetor, ou seja, evita água parada para que o mosquito não se prolifere perto da sua casa. Uso de repelente.
Uso de cortinado ao dormir, caso você esteja em um local em que haja uma incidência de mosquitos. Tratamento dos doentes, vacinação e eliminação de animais doentes também são profilaxias importantes. Por quê? Porque os animais eles podem ser reservatórios naturais dos vírus, dos protozoários. Consequentemente, um mosquito pica o animal, adquire o protozoário, pica o homem, passa para o homem e o protozoário. Quem é muito afetado? Cachorro é muito afetado. Tá? Aqui você tem a imagem das pessoas que estão sendo afetadas pela leishmaniose tegumentar. As lesões, a chamada úlcera de Bauru, são lesões bem significativas. Lesões de difícil cicatrização, que deixam marcas que são mutilantes, deformantes, tanto em mucosa quanto em cartilagem. Então a pessoa, olha aqui, ó, ela perdeu o nariz, isso aqui não recupera nunca mais. Lesão na mucosa bucal, vai ser mutilante. Grandes feridas. Então, são lesões ocasionadas pela leishmania. Então, é uma doença perigosa, uma doença grave, que deixa cicatrizes irremediáveis. A calazar, ela causa lesões em órgãos internos, por isso ela também é chamada de leishmaniose visceral, causa lesões nas vísceras, baço, fígado, rins, intestino, bem como promove a redução do tecido hematopoético, que é o tecido responsável pela produção de células sanguíneas. Então ela causa lesões que fatalmente vão levar à morte. Tá? Não vai ter imagem aqui porque, como eu falei, as lesões são internas. Então, a úlcera de Bauru, lesões na mucosa e nas cartilagens. Calazar, lesões nas vísceras e no tecido hematopoético. E, como eu falei, dependem da transmissão feita pelos mosquitos flebótomos, mosquito palha. A transmissão é homem-cão, cão-homem, homem, reservatório na natureza, homem, cão, reservatório na natureza, cão. Os cães são muito afetados. Os cães, quando eles têm leishmaniose, eles ficam com um quadro degenerativo muito grande, lesa a pele, assim como lesa a pele na espécie humana. Tá? Isso leva à morte desses animais. Vacina contra a leishmaniose para cães é comum, é frequente e faz parte do quadro de vacinação animal. Para proteger o animal e para proteger a gente também. Para evitar que nós possamos estar em um foco de contaminação com leishmaniose por causa da presença de cães contaminados. De cães infectados, infestados do parasita. Tricomoníase. Tricomoníase é a doença causada pelo Trichomonas vaginalis. Já falei dele também. O Trichomonas vaginalis não afeta só os órgãos genitais femininos, afeta os órgãos genitais masculinos também. Olha aqui, ó. É um flagelado também, olha os flagelos, ó. Flagelo. Ele está afetando os órgãos genitais, causando inflamação na uretra, uretrite, coceira e corrimento, leucorreia, prurido é coceira. Nas mulheres, o corrimento ele é constante, contínuo, esbranquiçado, com odor forte. No homem, os sintomas são menos acentuados. A transmissão é feita, basicamente, por relação sexual. Então, ela passa a ser caracterizada como uma DST. Porém, descreve-se também a possibilidade de transmissão por compartilhamento de roupas íntimas e uso comum de sanitários que estejam altamente contaminados. A profilaxia, como ela é uma DST, preservativo. E cuidados higiênicos, né? Quando nós falamos cuidados higiênicos, é cuidado com o sanitário que você usa, não compartilhar roupas íntimas, são formas de prevenir a tricomoníase. Então, ela está relacionada a um ciclo de DST. Relação sexual transmite o protozoário.
relação sexual, transmite o protozoário. Doença de Chagas. A doença de Chagas talvez seja uma das mais marcantes e impactantes devido ao grande número de pessoas afetadas e devido ao fato de ser uma doença sem cura. Não tem cura. Pegou a doença de Chagas, vai morrer com ela ou vai morrer dela. É uma doença gravíssima, causada pelo Trypanosoma cruzi. Olha aqui o Trypanosoma cruzi. Também é um flagelado, já falei dele para vocês. O Trypanosoma cruzi, ele é transmitido pelas fezes contaminadas do barbeiro, que é um percevejo, não é um mosquito. Tem gente que fala mosquito barbeiro, tá errado. O barbeiro é um percevejo. Triatoma infestans, principal espécie de barbeiro transmissora do Trypanosoma cruzi. Essa transmissão é feita quando as fezes penetram pelo local da picada e ganham a corrente sanguínea. O protozoário na corrente sanguínea, ele vai se instalar em algumas partes do corpo, principalmente no coração, causando lesões graves, muitas vezes irreversíveis, levando à morte. Então olha aqui, ó. A pessoa está dormindo, o barbeiro picou, sugou o sangue. Na hora que o barbeiro levanta voo, a pessoa coça. Está dormindo, nem viu. Coçou, espalhou as fezes do barbeiro. O barbeiro cai na corrente sanguínea e se instala no coração. Se instala no coração. E lá no coração ele vai trazer os principais sintomas da doença. Vai promover uma cardiomegalia. O que é cardiomegalia? Um aumento do volume, do tamanho do coração. Uma fibrose cardíaca. Essa fibrose faz com que o coração vai perdendo a capacidade de se distender, ou seja, vai diminuindo a capacidade de realizar o batimento. Isso gera redução de pressão sanguínea, diminuição do ritmo de batimento cardíaco, bradicardia, podendo gerar uma insuficiência cardíaca e morte. Então é uma doença gravíssima, cuja prevenção, profilaxia, é combater o vetor. Quem é o vetor? É o barbeiro. Então, combater o vetor. Além de combater o vetor, melhoria nas moradias. Por que melhoria nas moradias? Porque o barbeiro ele é muito característico de região rural. E na região rural é muito comum nós observarmos casas que são construídas, principalmente em regiões de pobreza, com armação de madeira e preenchimento de barro, as chamadas casas de pau a pique. Essas casas de pau a pique têm muitas frestas nas paredes e os barbeiros se escondem nessas frestas e saem à noite para se alimentar. Então o barbeiro está dentro da sua casa escondido, quando você vai dormir, ele sai, pica a pessoa, defeca, a pessoa coça e se contamina. Por isso, melhoria das moradias, para evitar que você tenha um ambiente favorável ao desenvolvimento, à construção de ninhos do barbeiro dentro da casa. Se você mora numa casa de alvenaria, a presença do barbeiro é muito menos provável. Por isso é uma doença que está muito mais associada às regiões o quê? Rurais, porque o barbeiro vai estar mais associado à região rural. Como é um protozoário que cai na corrente sanguínea e circula pela corrente sanguínea, a transmissão por meio de transfusão sanguínea também é possível. Então, um controle de qualidade em bancos de sangue é importante. Pode haver a transmissão transplacentária da mãe para a criança pela placenta. Tá? Então, aqui o ciclo. Ó. O que a gente observa no ciclo? O barbeiro pica a pessoa, defeca, o protozoário cai na corrente sanguínea e se instala nas fibras cardíacas.
Caso esse protozoário volte para o sangue, fatalmente vai voltar para o sangue, um barbeiro que não estava contaminado pode se contaminar. O barbeiro ele pode se contaminar sugando o sangue de animais silvestres que estejam contaminados com o protozoário. Então, a contaminação ela pode ser feita por outras pessoas contaminadas, o barbeiro sugando o sangue de outras pessoas contaminadas, ou então de um animal silvestre que esteja contaminado. Tá? Por isso, a prevenção primária está associada ao combate ao vetor. Ok? Aqui a gente tem o barbeiro, ó. Esse é o carinha. Aqui, por exemplo, a moradia de risco, que é a casa de pau a pique cheia de fresta, ó, né? E aqui eu tenho o tripanossoma, que foi encontrado em uma amostra sanguínea, tá? Bom, as outras formas de transmissão, como eu falei, transfusão sanguínea, transferência transplacentária, amamentação, e já foram encontrados relatos da transmissão por meio da ingestão. Ingestão de caldo de cana e ingestão de açaí. A pessoa foi lá, moeu o açaí, junto moeu o barbeiro, contaminou o açaí com Trypanosoma cruzi, ele pode penetrar pela mucosa do sistema digestório. Foi moer a cana, junto com a cana moeu o barbeiro. A pessoa tomou o caldo de cana com Trypanosoma cruzi, que ele pode entrar pela mucosa. Então, a ingestão do parasita em alimentos, como o suco de açaí, o próprio açaí em pasta, o caldo de cana, também podem promover a contaminação. Ok? Próxima aula eu volto fechando com toxoplasmose, malária e a gente encerra com as parasitoses causadas por protozoários. Encerramos protozoários para começarmos a falar de fungos. Paramos por aqui, galera.